Oi pessoal, boa noite, meu nome é Alan e hoje eu vou resenhar um jogo nacional, né, que eu tive contato há pouco tempo através de um vídeo, eu vi um vídeo sobre ele muito bacana e me despertou o interesse vendo o vídeo. Depois eu comecei a ler uma série de resenhas sobre esse jogo e todas elas falando muito bem, então fiquei bastante curioso. Mas o que me despertou mesmo o interesse final assim, para ir atrás desse jogo e acabar adquirindo ele foi um vídeo do Jack Explicador. Os vídeos do Jack são bem longos, né? Diferem muito da ideia de vídeo que eu passo, mas eu gosto dos vídeos dele porque ele deixa bem esmiuçados os jogos. Então esse jogo em específico ele me conquistou pelo vídeo. O jogo de hoje é o Supernova, um joguinho muito bacana para 2 jogadores do Rafael Verri. Supernova é um jogo de temática futurista, né? Onde 2 jogadores vão disputar a conquista de um trecho do espaço que vai de Marte até a Terra. E ele é muito bacana porque ele é um jogo simétrico. Cada jogador joga de um lado da mesa, exatamente com o mesmo baralho. Então, imediatamente uma das coisas que ele me lembrou foi o Teste Calar do Vlada, mas não pelo fato dos jogos serem semelhantes, não é isso. Porque no jogo dele você também começa, pela sugestão do próprio manual, com 2 exércitos simétricos. Eu acho muito legal isso, porque quando não é assimétrico o jogo, né, quando é tudo igualzinho, é bacana porque aí vai do teu conhecimento do que o jogo te propõe, né, te apresenta, ou da tua estratégia ali na hora com que saiu na mão, porque tem o fator sorte. O que vem no jogo, né, nesse joguinho assim? Primeiro, o vídeo que eu assisti, as resenhas que eu li, eram todas com protótipo, mas eu vi que a arte final do jogo e os protótipos são praticamente idênticas. Então assim, a começar pela caixa, eu fiquei bastante impressionado com a qualidade dessa caixa, muito boa. Todo o acabamento dela, sim, a arte, a textura, a parte interna. Isso pode parecer um detalhe bobo, mas cara, isso aqui foi muito... Olha como brilha, ó, o reflexo, tá vendo? É muito bacana. Aí ele tem uns tiles na linha do Eclipse e de tantos outros jogos, né? Onde nós temos aqui os planetas, que é o objetivo do jogo, você ir conquistando eles, né? Então nós temos o meio do jogo, vamos dizer assim, que é o Sol, e as suas 2 pontas, que são Marte, né? Um dos jogadores vai assumir o baralho dos marcianos, e o outro, a Terra. O outro jogador assume o baralho dos humanos. O jogo ele é disposto de uma maneira que você vai deixando os tiles uns do lado dos outros, assim, né? E aí você vai posicionando as cartas em frente a esses planetas. O jogo ele tem uma série de mecânicas legais, né? Tanto do card drafting quanto do set collection. Eu não vou me aprofundar muito nas regras, pra ser bem sincero, eu vou falar assim, sobre o material entregue, porque o vídeo que o Jack fez, eu acho que ele esmiuça o jogo assim de maneira perfeita, plena. Então eu queria mostrar o que é entregue na caixa final. Aqui nós temos o material dos humanos, né, que são os tilezinhos que vão colocando as conquistas. No vídeo do Jack ele mostrava isso aqui com umas fichinhas de plástico, que são os marcadores, né, de ação. E aqui é um mini planeta Terra, olha que legal, tá vendo? E aqui o dos marcianos, exatamente as mesmas peças, só que com um planetinha Marte aqui, ó, muito legal. Esse planetinha Marte me lembrou até a Hax do Duna. Quem não conhece Duna, volta pro inferno. Você não conhecer Duna, você não é desse planeta. O que mais nós temos aqui? Os cubinhos, né, e as 2 navezinhas. Esses cubinhos são as tecnologias que você pode ir conquistando através do domínio nos planetas, e as navezinhas que elas servem tanto para marcar a sua movimentação durante o jogo, quanto a pontuação que só ocorre no final do jogo, nesse tabuleirozinho aqui, também num papel de qualidade muito boa. O manual, bem legal, achei esse manual assim, muito bem ilustrado, cara, muito bem explicado, assim, muito bem escrito, não tem como você ler e não entender, vale 2 leituras, tá? Eu acho que ele não é complexo como um Race for the Galaxy, por exemplo, mas vale a leitura e releitura do manual, porque principalmente as cartas de baralho especial, elas têm uma série de coisinhas
bem táticas, que o manual dá uma boa esmiuçada nelas, então vale a pena. E aí aqui nós temos as cartas, né, a mesma quantidade para ambos os jogadores. O meu eu eslivei, tá? Embora as cartas sejam de qualidade. Eu tava com alguns sleeves da Fantasy Fly sobrando, então eu vou mostrar a carta que vocês veem que a carta tem um padrão que eu vou colocar agora como um jabazinho, um padrão de qualidade fanbox, tá? Ela é boa, mas assim, não é a melhor carta do mercado, mas eu achei ela satisfatória. Porém, eu acho que essa carta aqui, como qualquer outra, se você ficar embaralhando muito, vai detonar. E o jogo ele é tão bonito, tão bem feito, que eu acho que ele não merece ser jogado sem sleeve não. Então, por favor, sleeve esse jogo. No jogo nós temos dois tipos de carta, né, que são as cartas comuns e as cartas de táticas, que são o grande charme do jogo. Tá? Assim, eu joguei uma partidinha teste rápida, achei bem bacana, assim, o jogo ele funciona de maneira redondinha, perfeito. Achei legal porque ele joga rápido, né? Na própria caixa ele vem escrito aí de 25 a 45 minutos, a partida deu 32 minutos para ser exato, então dá para jogar, rejogar e é bacana. Tipo, depois que você olha o baralho, termina a primeira partida, você fala, pô, dá pra fazer uma série de estratégias aqui. Super recomendo o jogo, ele também vem com a bolsa de veludo aqui, com o logo, acho que não dá pra ler porque deve estar um pouco escuro, mas talvez dê pra enxergar, tá escrito Supernova aqui. E ele também traz as cartinhas, né, que é o do jogador inicial, a carta que o próprio autor pede pra você bater uma foto, eu inclusive, posso terminar esse vídeo, eu vou jogar essa foto no Twitter aqui, no Instagram. E vem também duas cartinhas de pontuação individual para você acompanhar aí no final do jogo, tá? Assim, de verdade, um dos melhores jogos de dois jogadores que eu tive contato recentemente. Não acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei, né? Porque eu joguei uma partida, então tá um pouco cedo para julgar. Mas recentemente tô impressionado, de verdade, assim, fiquei com uma impressão muito boa. Agora eu vou continuar pegando a deixa que o Jack colocou no vídeo dele, que ele fala sobre o mercado nacional, né? Que como a gente teve uma série de jogos medianos, eu já prefiro falar ruins mesmo, tá? Não vou economizar muita palavra não. A gente teve uma série de jogos ruins no mercado e agora nós estamos começando a receber jogos maduros, assim, sabe? Coisas melhores. Por exemplo, teve o jogo da Masmorra de Dados, que eu fiz um vídeo lá atrás criticando a qualidade, né, dos componentes. Mas o jogo em si eu achei ele bacana, é um jogo que funciona bem, porém eu acho que ele tem um tempo de vida útil curto, né? Porque ele se torna um pouco previsível, algumas jogadas e tal. Não que o jogo seja ruim, eu acho que ele é um excelente gateway e um jogo for fun, assim, sabe? Tipo, chame seus amigos e divirta-se, que o fator uns contra os outros é legal, é bacana. Mas eu acho que ele sofreu de uma falta de cuidados que eu tenho certeza que não vai se repetir no Caçadores da Galáxia. Porque pelos updates que os caras estão lançando, o jogo está em vias de ser entregue já, parece que está ficando tudo muito bom. Então eu espero gravar um vídeo bem breve do Caçadores da Galáxia pagando a minha língua, porque eu falei bem mal do primeiro jogo deles lá, do Masmorra. Outro jogo também que eu acho que foi assim um tiro de merda em frente ao ventilador, em termos de cuidado, foi o Warzoo. Eu joguei a versão teste do jogo, achei o jogo divertido, legal, bacana, mas porra, o jogo está atrasado em um ano. Tudo bem, não é o único caso de atraso, a gente sabe disso, a Fanbox atrasa jogos, a Devir atrasa jogos, todo mundo atrasa jogos. Mas esse jogo ele já teve tantas datas e redatas que eu achei até legal da parte do Fel, que ele falou, galera, não vou mais ficar falando muito, então assim, quando eu tiver certeza disso e de aquilo, entrarei em contato. Melhor solução. Então eu acho que assim, o Supernova pra mim, independente do jogo, tá? Eu tô colocando como a visão que eu tenho do mercado, é um exemplo do que deve ser feito, tá? Para os novos game designers, as pessoas que estão lançando jogos. Então nós temos duas maneiras de lançar jogo, né? Em plataforma de financiamento coletivo e alguns lançamentos independentes. Eu não acompanhei o desenvolvimento do Supernova, eu não lembro se ele foi feito em crowdfunding ou se ele foi feito com lançamento individual. Tá? Eu não participei da pré-venda, né? Eu comprei essa versão aqui na loja hoje, domingo, dia 20 de setembro. E assim, achei o preço dele justo para o que é entregue, não achei nem barato nem caro, achei justo, mas eu fiquei impressionado mesmo com a qualidade dos componentes. Olha, cara, olha a grossura desse tile. E assim, o cuidado com a... olha isso aqui. Assim, ele é duro mesmo, entendeu?
Então o cuidado pra ser sincero, eu acho que esses tiles, cara, são melhores até que os tiles do Eclipse, que eu acho um jogo de qualidade. Então assim, o cuidado com o material, o cuidado com a arte, um manual bem escrito, esse manual foi nitidamente revisado mais de uma vez, a maneira como o autor se comunicou com as pessoas o tempo todo, então assim, muito, muito legal, parabéns, desculpa, esqueci o teu nome, cara, parabéns Rafael e todos os envolvidos, jogão, espero jogar esse jogo muito com alguns amigos que eu tenho, inclusive eu tenho um amigo adversário que é o Fred, nem sei se ele vai assistir esse vídeo, mas a gente briga muito jogando porque é aquela amizade, mas é uma rivalidade assumida, então tipo, um quer perder pro outro, nem ferrando, então chega a ser engraçado. Então assim, recomendo demais, tá? Logo logo o Arzu também tá chegando nas nossas mãos aí, quero muito pegar ele na mão, assim, eu gostaria muito de pegar jogos nacionais e fazer reviews, tá? Queria muito, porque eu não estou falando de lançamento traduzido, estou falando de jogos feitos no Brasil. Porque eu acho que a gente tem um mercado, é um nicho ainda, né, mas que está crescendo a cada dia. A gente está começando a ganhar espaço na mídia, um dia desse passou uma matéria num canal aberto, volta e meia a gente vê na internet, em jornal, em revista, então isso é muito legal. Então eu acho que quanto mais jogos nós tivermos, jogos de qualidade, tá? Vamos deixar isso bem claro, melhor. Uma pessoa me escreveu também em privado perguntando, pô, por que você nunca resenhou um jogo do Macri? Cara, eu vou ser sincero, nada contra o Macri, tá? Eu acho ele um autor que se comunica muito bem, acho os lançamentos dele saem com uma qualidade muito boa. Eu tive o Gran Circo e o Viagem no Tempo, se eu não me engano. O Gran Circo eu achei bem gateway, assim, bobinho até. O Viagem no Tempo eu achei legal, mas eu achei que ele morre em alguns momentos, assim, acho que o jogo termina numa hora que não faz muito sentido, mas enfim, minha opinião. Não gosto dos jogos dele, tá? Não faço questão de ter nenhum. Agora está saindo o Jester, né, se não me engano. Teve um amigo meu que jogou uma versão teste e gostou. Então pretendo jogá-lo primeiro para ver se vou adquiri-lo ou não. Nada contra os lançamentos do Macri, tá? Recomendo, os jogos são bons, mas não fazem o meu tipo de jogo. Então, só deixando isso claro, não estou falando mal do autor, longe disso. Acho que ele é uma pessoa super simpática pela internet, não conheço pessoalmente. Então, pessoal, era isso. Eu queria falar um pouquinho do Supernova, porque fiquei muito satisfeito com o que foi entregue, aí, o que está sendo entregue para quem vai comprar esse jogo, para quem comprou na pré-venda. E a minha dica, né, eu sei que alguns autores, alguns desenvolvedores veem os meus vídeos, essa é a linha de trabalho. Esse cara aqui é um exemplo, essa é a linha de trabalho. Um material bom, com um preço muito justo, um jogo feito com muito estudo, isso ficou muito claro, muito claro. Quem tiver dúvida nas regras, eu não fiz questão de abordar nada de regra do jogo, tá? Assista o vídeo do Jack, acho que são 2 ou 3 vídeos que ele fez, ele dá uma esmiuçada muito boa no jogo. Então, pessoal, era isso. Mais uma vez, obrigado, tá, pelo espaço, pela paciência de vocês comigo. Críticas, comentários e sugestões sempre bem-vindos. Para os próximos vídeos, eu estou chegando aí perto do episódio 50, então, pro episódio 50 eu quero resenhar um jogo grande, mas o vídeo vai ser pequeno, então vou pegar algum jogo grande, que eu digo assim, de ser um jogo muito pesado, um jogo com hype muito grande, ou que não exista nenhum material dele feito em português, tá? Ou se tiver algum material que tenha sido mal feito, então deixa ele com uma abordagem um pouco mais leve. Mais uma vez, aquele abraço.